Eu queria basear essa mensagem em Efésios capítulo 1, versos de 15 a 23. Efésios capítulo 1, de 15 a 23. O apóstolo Paulo vai dizer: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, fala conosco, que esse texto traga elementos importantes para a nossa compreensão, para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, para que possamos, ó Deus, perceber a tua obra em nós, a tua obra na igreja. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado com a gente, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amados, a epístola aos Efésios é incrível, é maravilhosa. Inclusive, depois você pode ler em casa com calma. O capítulo 1, nós lemos a partir do versículo 14, mas do verso 1, do capítulo 1 até o versículo 14, aqui Paulo nos traz um pouco da identidade da igreja do Senhor, da identidade da igreja de Cristo, onde vai traduzir quem nós somos em Jesus. Vai mostrar para nós de uma forma muito clara, dizendo que nós somos um povo abençoado, que o Senhor nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Vai dizer que esse Deus nos amou, nós somos amados por Deus, isso faz parte da nossa identidade. Não importa o que você faz não fará Deus amar você mais ou menos, porque Ele nos ama incondicionalmente. Vai dizer que também Ele nos escolheu em Cristo, a igreja é escolhida do Senhor, para que possamos, ao fazer parte da igreja, nós podemos entender: Deus me escolheu para ser alguém, para o louvor da sua glória, para que a minha vida tenha sentido. Ele vai dizer que em Cristo nós nos tornamos santos, separados para Deus, dedicados para Deus. Isso faz parte da nossa identidade. Ele vai dizer que Deus nos tornou também sem culpa. Nós nos tornamos inculpáveis diante do Senhor, porque Ele nos justificou por meio da fé, pela graça de Deus. Isso mostra que eu e você podemos andar sem culpa, porque o Senhor já removeu todo o poder e domínio do pecado sobre a nossa vida. Não é que nós nunca vamos pecar mais, mas não somos mais escravos do pecado. E também vai dizer que Ele nos adotou como filhos. Eu e você somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Vai dizer também que Ele é rico em graça e que comprou a nossa liberdade. O preço que Jesus pagou na cruz, irmãos, rasgou a nossa dívida. Todo escrito de dívida que era contra nós, o Senhor rasgou. E por isso eu e você nos tornamos livres. Nenhuma condenação há
para quem está em Cristo Jesus, vai dizer também que com o sangue do seu Filho, Ele nos perdoou os pecados, nós somos perdoados, e o diabo não tem mais poder de jogar sobre nós essa dívida, dizendo, olha o que você fez lá atrás. Sim, podemos ter cometido coisas terríveis lá atrás, mas uma vez que a nossa vida agora está em Jesus, Ele perdoou todos os nossos pecados, para que possamos caminhar sem esse peso da culpa, porque entendemos que o Senhor é misericordioso. Ele disse, dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus nunca vai jogar o seu pecado do passado na tua cara. Quem faz isso é o diabo. Mas se ele fizer isso, você já mostra que você agora está em Cristo, e você agora é livre, porque o pecado ficou para trás, o passado ficou para trás, e você é perdoado. E vai dizer mais, vai dizer que também o Senhor tem derramado da sua graça. Nós falamos no domingo passado sobre a graça de Deus. Nós somos um povo favorecido, o favor imerecido de Deus está sobre nós. E vai dizer também que somos herdeiros de Deus. Às vezes a gente não tem noção qual é a dimensão disso, ser herdeiro de Deus, uma vez que Deus é dono de todas as coisas. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e eu e você agora, que estamos em Cristo, assim como Cristo é herdeiro de Deus, eu e você nos tornamos. Você tem noção do valor disso? E às vezes a gente está tão focado nas coisas pequenas da vida, ou daquilo que a gente não tem, e às vezes a gente esquece daquilo que a gente já tem em Cristo, e que nós vamos desfrutar para toda a eternidade. Esse momento de peregrinação sobre a terra, irmãos, que é um momento que voa, que passa. Eu olho para o meu passado, e coisas que parece que foi ontem, já tem 10 anos que aconteceu, como a vida voou. Eu vejo hoje a minha filha com 31 anos de idade, eu lembro, gente, parece que há pouco tempo eu estava com ela nos meus braços, vendo ela pela primeira vez quando nasceu, toda cheia daquela coisinha branca, que eu levei um susto, eu não sabia que a criança nasce, depois lá na área do hospital, depois, né, limpa a criança e tudo, eu vi, e aquela menina cabeludinha, né, e a emoção do primeiro filho, né, tudo aquilo ali parece que foi ontem, irmãos, já se passaram 31 anos, a própria Bíblia diz que a vida voa, a gente passa muito rápido, não é só o comercial do Bamerinos que diz que o tempo passa, o tempo voa, a Bíblia já diz isso, e a nossa vida passa como um sopro, mas a nossa vida não se atém apenas a esse tempo terreno, nós cremos que temos a vida eterna em Cristo Jesus, então não vamos nos apegar nas coisas que não conseguimos ter aqui, porque o Senhor já tem nos dado uma herança incrível e maravilhosa, e podemos confiar que Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos ajudar a superar as dificuldades, e por fim vai dizer que Ele também colocou sobre nós, sobre a igreja, sobre mim, sobre você, o selo do Espírito Santo, a marca do Senhor, a circuncisão do coração, irmãos, dizendo, esse é meu filho, essa é minha filha, esse é o meu povo eleito, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos uma marca. Eu tenho certeza que o diabo, quando olha para mim, para você, ele vai ver antes de tudo essa marca, o selo daqueles que estão em Cristo, que tem um dono, tem alguém que nos governa, tem alguém que nos guarda, tem alguém que nos protege, tem alguém que tem lindos planos para a nossa vida, tem um projeto de futuro para todos nós aqui na terra e para sempre. Esse Deus é maravilhoso, por isso eu amo a igreja de Deus, irmãos, eu amo a igreja de Cristo. Eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de denominação, não estou falando de instituição, não estou falando de organização, até porque se a gente não cuidar, a gente pode se apegar a prédios, a gente só pode se apegar a estruturas. A estrutura, ela vem apenas como algo que abriga algo mais valioso,
Que bom que nós temos um templo. Que bom que nós temos um lugar que nos protege da chuva, do vento, do sol. Se está calor lá fora, aqui pode estar um clima gostoso. Sentar num banco confortável. O lugar é importante, porque é o lugar que nos abriga. É o lugar onde nós podemos aqui conviver, dentro do ambiente do culto. Mas não é disso que eu estou falando. Essas coisas passam. Essas coisas ficam para trás. Essas coisas não são fundamentais para a nossa fé. Eu estou falando de um povo que crê, de um povo que é crente, de um povo que é separado, um povo que é santo, um povo que foi alcançado pela graça. Eu amo essa igreja. Essa igreja fala de gente imperfeita, fala de gente que falha, fala de seres humanos, como cada um de nós aqui é, mas que mesmo imperfeitos estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo, pelo processo de Deus diário. Uma vez que nós estamos nele, Ele cuida de nós, Ele nos capacita. O Espírito Santo não habita o seu coração apenas por habitar, Ele habita para te transformar, Ele habita para falar com você, Ele habita para esclarecer a palavra, iluminar a palavra ao teu coração. Ele vem para te ministrar a verdade de Deus. Ele vem para ser o teu companheiro de jornada. Eu falo desse povo que é feito de gente pecadora, mas que foi justificado pela fé. De um povo que foi salvo pela graça e que agora está sendo santificado diante do Senhor. Eu falo de um povo que é feito de gente que se esvaziou de si mesma, que negou a si mesmo para seguir aquele que preenche a vida de verdade. Porque cada vez que eu me esvazio de mim mesmo, eu posso ser cheio de Deus, mais espaço Ele vai ter para atuar, para agir. Ser cheio do Espírito Santo requer eu abrir mão daquilo que eu acumulo e que me estraga, aquilo que eu acumulo e que compromete a minha vida, o meu relacionamento com Deus e as pessoas. Quando eu começo a tirar aquilo que eu fui acumulando na vida, e eu crio espaço para Deus atuar, irmãos, aí acontece a verdadeira transformação. A igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. Você já observou isso quando você lê o Novo Testamento? Paulo vai tratar muito sobre isso. Aliás, foi a melhor metáfora que ele pôde utilizar para fazer a comparação do relacionamento nosso com Cristo e o relacionamento do corpo humano, nas suas interações, nas suas conexões, onde cada membro tem função, onde há toda uma ação coordenada. E Paulo vai separar o corpo em duas partes. Ele vai dizer que nós somos o corpo, do pescoço para baixo somos nós, do pescoço para cima ele vai dizer, a cabeça é Cristo. Isso tem um sentido espiritual muito grande para o nosso entendimento, para que nós possamos entender onde a nossa vida está inserida, quem nós somos em Cristo individualmente como igreja. Porque o corpo, esse corpo de Cristo, Paulo vai dizer, Jesus é a cabeça. O que significa isso? Pense em você como corpo. Quem é que pensa? A cabeça. Quem é que lidera? Aquilo que está na tua mente, aquilo que está na tua cabeça. Quem é que enxerga? A cabeça. Quem é que ouve? Quem é que fala? É a cabeça. E o corpo? O corpo só recebe os comandos. O corpo só recebe a direção. O corpo só recebe identidade. Se na tua carteira de identidade, no seu RG, tivesse apenas a foto do teu corpo, as pessoas saberiam quem você é? Talvez poderiam alguns supor, mas não poderiam dizer, é fulano, é cicrano, não.
Por isso, na sua identidade, o que aparece? A sua cabeça. A sua cabeça dá identidade a você. Pode ter sósias, mas não tem igualzinho. E se tiver igualzinho, faz um teste de DNA que vai ser totalmente diferente. Nem precisa de teste de DNA, é só ver a digital. Porque não tem uma digital igual no mundo inteiro de bilhões e bilhões de pessoas que já passaram por esse planeta. Então, perceba que nós, como igreja, e Cristo, é Ele quem lidera, é Ele quem decide, é Ele quem enxerga, é Ele quem ouve, é Ele quem fala, e nós recebemos tudo isso dEle. Sem Cristo, se você degola alguém, você quando estuda história e fala da França, da famosa guilhotina, reis foram guilhotinados, perderam a cabeça. O que acontece quando alguém faz isso? João Batista foi decapitado. Dizem a tradição que Paulo também fora decapitado. O que acontece quando corta a cabeça, irmãos? Morre. O corpo morre. Aí eu entendo quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Quando eu leio João 15, ele vai falar: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem está ligado a mim, conectado, todo ramo que está inserido em mim permanece, esse tem vida, esse pode produzir frutos. E quanto mais fruto produz, mais o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas ele vai dizer que se for cortado, esse ramo seca. Ele perde o vigor, ele perde vida. Então perceba que a nossa conexão com Cristo é muito importante, irmãos. É isso que dá vitalidade a esse organismo vivo. Uma igreja, ela pode até tentar viver sem Cristo, mas será um verdadeiro morto-vivo. A gente vê muitas vezes a igreja sendo conduzida debaixo apenas da visão do homem, do que o homem enxerga, do que o homem ouve, do que o homem fala, e deixa Jesus em segundo plano. A gente vai, a gente faz, a gente acontece, a gente realiza eventos, para que a gente possa ganhar mais pessoas, e achamos que quanto mais pessoas estiverem dentro de um culto, mais sucesso nós temos, significa que Deus está conosco. Será? Números não definem o verdadeiro sucesso. O que define um verdadeiro sucesso de uma igreja é a qualidade dessa igreja, é a maturidade dessa igreja, é quanto essas pessoas estão vivendo Jesus dentro da igreja e vivendo Jesus fora da igreja. Quantas pessoas estão sendo formadas à semelhança de Jesus e o quanto Cristo está sendo gerado dentro das pessoas. Porque é muito fácil nós fazermos um culto motivacional, um culto de autoajuda, um culto de você pode, você faz, você é capaz, você é precioso demais, você como ouro puro de Ofir, você é uma pessoa tão preciosa, que é um potencial tão grande na sua vida, você pode. Paulo disse: tudo posso. Não podemos nada sem Cristo, irmãos. Não podemos nada sem Cristo, sem Deus na nossa vida. E tem gente achando que a sua própria capacidade, a sua motivação é capaz de levar ele muito longe para conquistar tudo que ele quer conquistar. Mas cuidado. Os nossos planos, os nossos projetos, tudo aquilo que está ardendo no nosso coração, a Bíblia diz que eu e você podemos sonhar, eu e você podemos fazer projetos. Aliás, quem não sonha, quem não faz projeto, parou de viver. Está morrendo. É importante sonhar, mas a Bíblia diz: não sonhe sozinho, não faça projetos e tente você caminhar em direção a esse projeto, porque você pode se desgastar no caminho.
No caminho podem acontecer coisas que você vai perder toda a visão de futuro e você vai poder desistir a qualquer momento. A única coisa que a Bíblia fala é: sonhe, mas apresente os teus sonhos para Deus e vê se o teu sonho está igualzinho ao sonho dele. Sonhe, mas tenha coragem de chegar: Senhor, aqui está o meu projeto. Se tem arestas que não está dentro da tua vontade, pode configurar do teu jeito, Senhor. E a gente receber esse projeto de Deus, entendendo que esse é o melhor projeto para a nossa vida, porque eu só tenho capacidade de vislumbrar um futuro, Deus tem a capacidade de enxergar o futuro. O meu vislumbre de futuro, irmãos, pode estar distorcido, pode estar míope, ou eu posso imaginar que lá na frente, esse sonho de hoje vai ser a conquista do meu troféu, mas às vezes o meu sonho de hoje pode ser um pesadelo amanhã, porque eu não tenho garantia por mim mesmo de que vai dar certo. Eu não sei que circunstâncias acontecerão na jornada, eu não sei que desvios eu posso dar na minha vida com as minhas decisões e escolhas. Por isso, quando a gente chama uma vida centralizada em Jesus, significa submeter a Ele, que esse sim Ele enxerga, esse Ele vê, Ele ouve, e tudo que Ele recebe do Pai, Ele quer transmitir para nós. Isso é segurança para a nossa vida e para a nossa jornada, irmãos. Perceba como é importante nós entendermos essa nossa conexão em Cristo, porque só é integrante dessa igreja que eu estou falando aqui, dessa igreja com I maiúsculo, dessa igreja espiritual, quem está em Cristo. Não é cartão de membro, não é um simples dizer eu sou evangélico, isso não é passaporte para o céu. O que nos garante o passaporte para a eternidade é crer em Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador da vida. Não há outro caminho, não há outra forma. Igreja não salva, a igreja só deve apontar o caminho, a verdade e a vida. Esse é quem salva. Jesus é quem salva. Caridade não salva. Boas ações não salvam ninguém, irmãos. Apesar da igreja ser chamada a fazer boas obras. Mas isso não garante o céu para ninguém. Meu coração treme quando Jesus vai dizer que muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, no teu nome eu fiz milagres, libertei pessoas oprimidas do diabo. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Isso é forte, irmãos. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Só pratica a iniquidade quem ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então, entender o que é estar em Cristo e fazer parte dessa igreja espiritual é fantástico. E por que eu li esse texto com vocês? Porque a oração de Paulo pela igreja revela verdades profundas para a gente. A gente leu aqui, talvez você não tenha percebido, até porque a palavra de Deus deve ser lida procurando discernir, perceber o que o Espírito Santo está trazendo, fazer as consultas necessárias dentro da verdadeira interpretação bíblica também, para a gente não viajar na maionese, como alguns dizem, né? Porque a gente pode pegar um texto bíblico e viajar, irmãos, e não ter nenhuma conexão com a verdadeira interpretação bíblica. A gente tem que ter muito cuidado ao interpretar a Bíblia, para não irmos no misticismo, a não criarmos aquilo que a Bíblia não diz que é. Mas aqui Paulo traz de uma forma muito clara, e o que é interessante é que eu vejo nessa oração de Paulo 3 pedidos que ele faz ao Senhor pela igreja, e que eu creio que é o que o Senhor está operando, e Ele quer que nós entendamos essas verdades profundas. 3 pedidos. Ele não fez a um gênio da lâmpada, Ele fez ao Senhor, Ele fez a Deus, e eu creio que demonstra essa vontade do Senhor para a nossa vida. Em primeiro lugar, Ele vai dizer
Eu oro para que Deus lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Irmãos, eu creio que a obra do Espírito Santo é para que eu e você, como igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo, que nós sejamos pessoas sábias, que nós tenhamos sabedoria espiritual. É um discernimento muito mais do que um conhecimento humano em alguma área. É muito mais do que o saber humano, que qualquer um aqui pode crescer nessa sabedoria humana e poder ser especialista em conversar sobre algum assunto, em resolver certos problemas, mas a sabedoria que a Bíblia apresenta não tem nada a ver com o saber humano. Você vê na vida de Salomão um homem que estudou, que se aprofundou e recebeu sabedoria humana para fazer construções maravilhosas, projetos para o reino, porém, Deus deu a ele uma sabedoria que os livros não eram capazes de oferecer, a não ser o Espírito Santo. Todo o saber humano dele, até de direito jurídico, não foi suficiente para ele resolver aquele drama daquelas duas mulheres, em que estavam dormindo juntas, com cada um com seu bebê, uma sem querer dormiu sobre um bebê, o bebê morreu, sufocado, e ela pegou o outro bebê, pegou o morto e colocou ao lado da sua amiga, e ficou ali um conflito, porque as duas diziam que a criança viva era dela. Isso chega até Salomão. Esse é um caso clássico bíblico, né, sobre a sabedoria de Salomão. Como decidir nesse momento? E Deus deu sabedoria a ele, para poder tomar a decisão. Aliás, uma única palavra que ele utilizou, uma frase que ele utilizou, ele já identificou a verdadeira mãe. Porque ele conhecia, Deus deu discernimento da forma correta. Um caso tão difícil, né, irmãos? Como a gente resolveria isso? A gente conhece o desfecho, parece fácil. Mas se nós estivéssemos diante desse caso inédito, então perceba a diferença do saber humano e da sabedoria espiritual, desse entendimento. Por que nós precisamos? Ele vai dizer, para que nós cresçamos no conhecimento de Cristo. É isso que a Bíblia nos incentiva, irmãos, a crescer, a sermos uma igreja madura. E o que é uma igreja madura? Uma igreja sábia, uma igreja que discerne, uma igreja que, quando você precisa tomar uma decisão, você tem uma sabedoria de Deus para dizer, esse aqui é o caminho, porque a Bíblia vai falar sobre isso, o Espírito Santo está me dando paz nessa direção, e eu vou seguir, porque isso aqui não fere os princípios de Deus, não fere os valores de Deus. Tudo isso são conteúdos que o Espírito Santo nos ensina. Por isso a importância de lermos a palavra, de meditar nela, de entender o que estamos lendo. E se você não entende, a igreja te dá suportes para que você entenda. Temos escola bíblica dominical, temos pastores, qualquer dúvida você pode nos procurar, para que nós possamos crescer nesse discernimento, amém, queridos? Porque quando você sai daqui, aqui você recebe tudo mastigadinho. Aqui o pastor não é capaz de abordar todos os temas da vida num único culto. Aqui nós temos um tempo limitado e o relógio voa, passa muito rápido. Mas quando você sai daqui, você enfrenta a sua luta, a sua adversidade, o seu problema lá fora, às vezes você não tem ninguém para te aconselhar. Mas se você tem sido trabalhado no discernimento espiritual, na sabedoria espiritual, Deus vai trazer luz ao teu coração. Você não vai ficar sem saber o que fazer, porque o Espírito Santo que habita no coração dos pastores é o mesmo Espírito que habita no coração de cada um, do novo convertido até o mais antigo, é o mesmo que opera e ele nos leva a toda a verdade. E nós precisamos acreditar nisso e confiar nisso, irmãos, porque vai ter momentos na vida que nós vamos precisar disso, e não ficarmos desesperados. Tem muitos crentes às vezes desesperados diante das situações da vida, e vão em busca de pessoas ditas, entre aspas, mais espirituais, para ver se ele tem uma revelação de Deus para aquele problema,
E ela poderia estar resolvendo, se ela deixar Deus trabalhar através do Espírito Santo, para que tenha sabedoria espiritual e entendimento. Todos nós estamos sendo trabalhados nisso, irmãos. Acredite, não é só o pastor, não são só as pessoas mais espirituais que você julga ser, mas são todos aqueles que com simplicidade servem ao Senhor, que com alegria o amam, e que estão disponíveis para viver o propósito de Deus. O segundo pedido que ele fez, ele disse: eu oro para que o seu coração seja iluminado, os olhos do coração possam enxergar, o que significa que é possível os olhos do coração estarem cegos, estarem tapados, sem visão, sem perspectivas. E ele pede isso dizendo para que compreendam, para que o corpo de Cristo, cada um de nós compreendam a esperança e a rica e gloriosa herança que temos em Cristo. É aquilo que eu falei há pouco, se a gente não conhece, não compreende essa viva esperança, nada vai roubar de nós essa esperança, porque ela é viva. Ela não é uma esperança pautada no dinheiro que a gente tem ou não tem, não é pautada no nosso conhecimento, no nosso nível profissional, ou na nossa inteligência, mas é a esperança pautada em Cristo, que o que Ele fez por nós é suficiente para nos salvar, e nos dar garantia de uma vida plena aqui na terra, e uma vida eterna com o Senhor para sempre, o que mostra que Ele nos dá verdadeiro sentido de viver, e que vai nos revelando essa rica e gloriosa herança que nós temos em Cristo, onde nós temos essa identidade espiritual que Efésios 1 vai nos declarar. Por isso, queridos, não espere ter o seu coração apenas alimentado por sentimentos. Cuidado quando você decide viver a vida baseado nos teus sentimentos, cuidado. Não estou falando de uma vida insensível, não é isso que eu estou falando. Não estou falando de uma vida alienada, eu estou falando daqueles que se firmam nos sentimentos, para perceber que tem plenitude de vida. É por isso que o ser humano, o tempo todo, ele está em busca de quê? Ele está caçando o quê? Ele está em busca da felicidade. A única questão que a gente vê nesse contexto da busca da felicidade é que parece que as pessoas estão sempre buscando e parece nunca chegar lá. Porque quando ela chega num momento de felicidade, em que ela tem esse sentimento de mais-valia, esse sentimento de gratidão, esse sentimento de que ela está sendo abastecida, que ela está sendo suprida, que as dificuldades do passado ficou para trás e agora ela pode descansar, ela pode ter paz no seu coração, só que isso está pautado em circunstâncias. E as circunstâncias mudam. O que hoje nos traz paz e tranquilidade, amanhã a gente não tem certeza. Por que o ser humano é tão ansioso? Porque ele não tem certeza do amanhã. E por não ter certeza do amanhã, ele cria uma série de pensamentos acerca do amanhã, que o permite ficar ansioso hoje, e quando chega amanhã, mesmo que não aconteça o que ele previa que fosse acontecer, mas ele já olha para o outro amanhã, e ele começa a configurar na sua mente pensamentos negativos para o amanhã, que vai dar errado, e ele continua ansioso. É o que a Bíblia diz de andar ansioso. Momento de ansiedade é uma coisa, andar ansioso é outra. E o nosso país está cada vez mais crescendo em pessoas ansiosas. Porque essa busca da felicidade, irmãos, é a busca de alguém que quer apenas ter seus sentimentos abastecidos. Por isso que tem gente que vai a shopping consumir, porque ela pelo menos tem um momento de felicidade. Aí depois, quando chega a fatura do cartão,
ela tem um momento de infelicidade. Aí ela vai em busca de momentos de felicidade, porque talvez ainda não entendeu o que é aquilo que Jesus veio trazer, que ele disse: eu vim para que tenham uma vida plena que satisfaz, independentemente se eu tenho ou não tenho, independentemente se está acontecendo o que eu planejava ou não, porque eu tenho uma segurança em minha alma, eu tenho uma viva esperança que a minha vida em Deus, nada acontece por acaso. A minha vida em Deus não vai ser planejada pelos acidentes da vida, mas pelo cuidado e pela proteção do Senhor. E eu preciso confiar. É por isso que o cristão, ele consegue entrar no deserto confiante e caminhar até o fim sem desistir. Por mais que a gente chore, por mais que a gente se entristeça, isso faz parte da vida, irmãos. Evangelho não é isenção de lágrimas. Evangelho não é isenção de sofrimento. Essa propaganda de fachada, essa propaganda de frente de igreja, entre e pare de sofrer, isso não é bíblico. Porque no mundo passais por aflições. Jesus foi realista. Jesus não disse: vem para mim e nada de mal mais vai acontecer, agora a sua vida é um mar de rosas, pode esticar a rede, pode pedir a água de coco e relaxa. Não, a gente continua lutando, irmãos. Agora, saiba de uma coisa: Jesus sofreu tudo o que ele sofreu, e a Bíblia diz que ele sabe o que é padecer. Ele sofreu o que eu e você sofre, e por isso ele pode interceder por nós. Olha que coisa maravilhosa. Ele entende o teu sofrimento. Talvez ninguém mais consiga entender o que você vive aqui dentro. Ninguém pode dizer: eu sei o que você está passando. Só você sabe, e garanto, Jesus também. Só quem vive sabe. Mas Jesus pode chegar para você e dizer: meu filho, eu também passei, eu sei o que é isso, eu conheço o teu coração, e eu tenho descanso para a tua alma. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aleluia. E esse convite está aberto para todos nós, irmãos. A gente cita isso para o não crente, isso é para a gente que crê. Porque às vezes a gente está em busca de outras coisas, a gente está indo a outras pessoas e deixando de ir a Jesus em primeiro lugar. Porque Ele tem o verdadeiro alívio da nossa vida. Então, não espere o seu coração ser apenas alimentado por sentimento, deixe o seu coração ser iluminado pelo Espírito Santo, para que você viva por fé e não por sentimentos. Não decida por sentimentos, decida por fé. Não dê passos por sentimento, dê passos por fé. Não faça escolhas por sentimentos, faça escolhas por fé. Seja iluminado pela palavra e pelo Espírito Santo. Terceiro pedido: para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus. E ele vai dizer ainda mais, para que nós possamos entender a grandeza, e essa grandeza, ele diz, para conosco, os que cremos. Quem é que crê? Crê em Jesus? Há um poder sobre nós, há um poder sobre a nossa vida. Que poder é esse, pastor? Que poder? É para eu me achar um He-Man da vida? Um super-homem da vida, uma super-mulher da vida? Não. Mas para nós vivermos aquilo que Paulo vai dizer, que esse poder que ele pede que nós entendamos, que recebamos essa revelação, que é para a nossa vida também, vai dizer que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Não é um poderzinho qualquer. O mesmo poder do Espírito Santo foi quem ressuscitou a Cristo dos mortos.
trouxe a vida de novo. Esse poder está sobre a igreja, irmãos. Tem noção disso? Tem noção disso? É o poder que traz vida. Isso alegra o meu coração pelo seguinte: se esse poder está sobre nós, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Eu creio que o Senhor pode levantar coisas que morreram na minha vida. Eu creio que Deus pode fazer de novo. Deus pode possibilitar recomeços. Deus é um Deus que proporciona segundas chances. Que bom que Ele é Deus de segundas chances. Porque quantas coisas nos nossos relacionamentos, por exemplo, têm morrido? Quantas coisas na nossa espiritualidade têm morrido? Prazer de orar, prazer de meditar na palavra, prazer de ir à igreja, o prazer de estar em comunhão com os irmãos. Quantas coisas que parecem que a gente permite ir morrendo na nossa vida e perdendo valor. Quantas coisas que precisam ressurgir na nossa vida e que só o poder do Espírito Santo é capaz de renovar, irmãos, de trazer a vida novamente. Eu falo para você que é um cristão desanimado, eu falo para você que é um cristão já de uma caminhada, de uma carreira, de anos de igreja, e que você está calejado pelos problemas da igreja. Quantas vezes eu ouço pessoas que dizem: eu tenho tantos anos de igreja que eu já sei como é que funciona, eu sei como são as pessoas, eu sei como uns pisam nos outros, eu sei como tem articulações, tem politicagem. Irmãos, quando a gente olha apenas nesse campo horizontal, é verdade, a gente vai se decepcionar. Você algum dia pode se decepcionar comigo, porque a igreja é feita de gente, de seres humanos, e a gente fica tão calejado, que a gente já olha para a igreja com um olhar cético, tipo assim: tem esperança não? Tem jeito não? Eu, quando vejo os vídeos que circulam pela internet, a internet veio mostrar o que acontece nas igrejas, muitas vezes eu assisto disso e digo: glória a Deus, o Senhor está usando a igreja, o Senhor está avivando a igreja, o Senhor está renovando, o Senhor está salvando, o Senhor está levantando gerações de jovens cheios de paixão por Cristo. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente olha alguns vídeos e diz: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? O que a gente está deixando entrar? O que o homem está inventando? Porque o homem está se colocando na frente da carroça e achando que ele pode puxar a igreja e construir aquilo que é seu projeto particular. E a gente olha e a gente se torna mais cético quanto à igreja. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que a gente possa entender que a verdadeira igreja, ela não se corrompe. Pode ter pessoas brincando de igreja, pode ter pessoas começando igreja para fundar seus objetivos, seus projetos pessoais, pode ter gente ganhando dinheiro com a igreja, pode ter, em qualquer lugar vai ter os mal intencionados. Desde a igreja primitiva tinha falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores e falsos irmãos, porque hoje deixaria de existir. A Bíblia diz que antes de Jesus voltar, a gente vai passar por um período de apostasia. Então a gente não tem que se escandalizar com isso. O que a gente precisa é, primeiro, olhar para dentro de nós mesmos e perceber como está a minha vida com Deus. Porque às vezes eu posso estar julgando alguém, reprovando alguém, e eu estou sendo reprovado por Deus, porque eu estou no mesmo erro daquilo que eu estou condenando. Então eu tenho que cuidar da minha própria vida e pedir: Senhor, ilumina o meu coração, me ajude
a ser um filho, uma filha que agrade ao Senhor. E quando nós olharmos para esses vídeos, e que às vezes a gente tem a satisfação de compartilhar e mostrar para os outros, né? Ou às vezes até a gente ri, escarnece, vamos orar. Vamos orar. Porque eu vou ver pessoas ali que não estão mal intencionadas, elas estão ignorantes, elas desconhecem a verdade. Elas aprenderam errado e elas reproduzem. E que o Senhor vai cuidar dos mal intencionados. Amém, queridos? Quem diz que é joio ou trigo não somos nós. Na grande colheita é o Senhor quem vai separar. Então não tem como você apontar o dedo e acusar. Ore, porque eu creio que Deus pode transformar corações, Deus pode trazer consciência, amém? Deus pode fazer um Paulo, perseguidor da igreja, num grande apóstolo, porque às vezes o coração não está iluminado, não estão deixando Deus agir, estão usando esse poder de Deus em outra finalidade, e não na finalidade certa. Essa é uma palavra para a gente crescer um pouco mais no entendimento, irmãos, amém? Eu estou indo um pouquinho mais profundo. Se você é recém-convertido, você está aí meio boiando, o que o pastor está falando? Eu me sinto um pouco à vontade nesse culto de domingo pela manhã, da gente ir a águas mais profundas, sabe, para a gente crescer, amadurecer. E você, meu querido, que ainda é um bebê espiritual, que de repente eu estou tentando te passar uma feijoada, te dar um mocotó, né, que você não aguenta, você ainda não conhece muita coisa, tenha paciência, você vai crescer junto com a gente está cuidando de você, os pastores estão aqui, os membros da igreja estão aqui. Igreja amadurecida é aquela que passa a cuidar um do outro, porque Deus vai colocando a responsabilidade da gente discipular outros. Quem aqui assistiu a Forja? Pois é, né? Que mensagem para a gente. A Forja não é só responsabilidade do pastor, é de cada um de nós aqui, e Deus quer usar crentes maduros, que ajudam a amadurecer outros, para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Irmãos, tinha mais coisas aqui que Deus falou comigo, mas eu vou encerrar por aqui, e se tivermos oportunidade, depois a gente continua o restante que eu iria falar aqui. Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude nessa caminhada, amém? Vamos ser pessoas sensíveis ao Espírito Santo, vamos deixar Ele nos trabalhar a cada dia na nossa jornada, entendendo que tudo que Deus permite acontecer na nossa vida, é aquilo que Paulo disse, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você enfrentar um deserto que você não entende, pelo menos declare, isso vai contribuir para o meu bem, Deus vai me dar um benefício, amém? Tem algo de Deus preparado para mim, e pare de dizer, o diabo se levantou, pare de dizer isso, até porque o diabo não pode se levantar sem Deus permitir, ele não pode tocar em Jó até Deus permitir, até o limite que Deus permitiu, ele nunca pode ultrapassar a fronteira que Deus delimita, nunca, nunca, nunca. A sua vida está debaixo da graça de Deus, você está debaixo do Senhor, você está no reino de Deus, você é nascido de Deus, e o diabo não pode tocar na tua vida. Então, povo de Deus, vamos parar de dar muito cartaz para o diabo. Se Deus permitiu o diabo se levantar, não olhe para o diabo, olhe para o propósito de Deus. Deus tem coisa boa para mim aí. Até porque se o diabo tem se levantado na sua vida, provavelmente a tua vida espiritual está indo bem. Agora, se o diabo não tem se levantado em nenhum momento na sua vida, fique preocupado, de repente você está descuidando da sua vida espiritual e ele nem precisa fazer nada, você já está indo na direção contrária mesmo. Então, vamos parar de dar cartaz para o diabo, e vamos exaltar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, vamos confiar nele,
porque cremos, somos a igreja de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.